reabertos os trabalhos. Essa presidência convida a todos para a pauta da audiência pública do dia 4, não, a audiência de número 4, em 26 de agosto de 2009, que tem na sua pauta convite o projeto de lei complementar, número 872, de 2009, do vereador Edivaldo Ramos de Freitas e vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera o plano diretor para prever reserva de área para comércio em empreendimentos habitacional de interesse social. E o projeto de lei 10.336, de 2009, dos vereadores Gustavo Martinelli e Leandro Palmarini, que institui a campanha permanente Sangue Você Pode Precisar, de incentivo à doação de sangue. Portanto, senhores vereadores, nós teremos audiência pública de número 4, amanhã, 26 de agosto de 2009, a partir das 9 da manhã. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, com a imensa satisfação que hoje recebemos nesta casa, a digníssima presidente da 33ª subseção da OAB de Jundiaí, a doutora Gisele Freuri Germano de Lemos, e o nobre companheiro doutor procurador do Estado, doutor Enio Moraes da Silva, os quais muitos enobrecem a sociedade jurídica deste município e que hoje nos honram com suas presenças nesta casa. E quero mais, senhor presidente, eu quero agradecer aqui o doutor Enio e a doutora Inês Tomás e o doutor Vladimir Moraes, no qual muito me honrou com a doação de livros para a nossa comunidade, os quais serão encaminhados para a formação de nossa biblioteca na Associação de Bairros da região do Jardim São Camilo e Jardim Ângela, e onde com certeza serão por demais proveitosos, pois muitas crianças poderão se beneficiar com estas obras, adquirindo mais um conhecimento. Além do que incentivar o hábito da leitura, não deixa de ser um ato da cidadania. Então, senhor presidente, eu quero agradecer aqui, doutor Enio, pela doação dos livros, nos quais fica o nosso agradecimento aqui, em nome do vereador Zé Dias, da minha assessoria, da presidência, né? E a comunidade que realmente se sente feliz e valorizada por esse grandioso presente que nos deram para nós a honra de ter em nossas mãos aqui na casa e na nossa cidade, principalmente em nosso bairro. Parabéns, doutor Enio, por esse trabalho e por essa dedicação com as pessoas mais carentes. E a questão de ordem, senhor presidente, se me permite. Questão de ordem, vereador Zé Dias. E, senhor presidente, eu quero aqui agradecer, até para nos brilhantar muito mais, nós temos aqui, a entrega em mãos do livro, o Código Processo Penal anotado. Então, isso para nós é uma honra ter recebido esse livro, e com certeza, doutor Enio, esse livro será uma forma deste vereador adquirir grandes conhecimentos, no qual o senhor já tem e conquistou alguns anos atrás. Então, portanto, para nós é uma honra e, com certeza, dentro desses conhecimentos no qual eu já percebi, já li no livro, esse eu vou levar em nome do senhor doutor Enio e do vereador Zé Dias para a comunidade da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, gostaria de ter o privilégio de anunciar, mais uma vez, a ilustríssima presença do senhor vereador Silas Zafani, próximo presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista,
E a exemplo desse vereador também, o vereador, Vossa Excelência Ramiro, que também o mais votado da cidade de Várzea Paulista. E quero dizer também, senhor presidente, que estou muito feliz, porque embora isso aqui não seja uma casa de religião, e sim uma casa do parlamento onde se fala, mas os dois são meus irmãos da Assembleia de Deus, e somos todos cristãos, irmão de Vossa Excelência também. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. E então agradecer a presença do Ramiro e do Silas, né, vereadores de Várzea Paulista, que estão aqui para acompanhar a votação do projeto de lei de parceria da Prefeitura de Jundiaí com a Prefeitura de Várzea Paulista. E a pedido do Silas, semana passada, nós colocamos o projeto em votação e nós temos então a preferência assinada pelo vereador Val, o requerimento de preferência de número 201 para apreciação do projeto de lei 10.199. O requerimento de preferência está em discussão, está em votação. Com 11 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 201 de preferência para apreciação do projeto de lei 10.199. Vamos apreciar então o projeto de lei 10.199 do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza acordos com Várzea Paulista para urbanização de áreas de divisa intermunicipal. O projeto de lei 10.199 do senhor prefeito municipal está em discussão. Vereador Marcelo, eu pediria que Vossa Excelência assumisse a presidência. Peço a palavra. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, antes, agradecer novamente a presença dos vereadores de Várzea e dizer, é um projeto importante, sendo que Jundiaí temos muitas ruas, muitos locais que fazem divisas com Várzea Paulista. Eu tenho uma situação que eu tenho interesse nessa causa, até pelo Balsam, né? Temos outras localidades, mas eu tenho a comunidade local, no que eu moro no Tamoio há 35 anos, e nós temos ali o Balsam, que sofre com esse problema. Não pode, Jundiaí fez a sua parte, Várzea ainda não fez. Se tivesse tido esse acordo, com certeza já teria terminado a situação do bairro do Balsam. Jundiaí fez todo o asfalto do seu lado, água, esgoto, canalização de águas pluviais e toda a urbanização das vielas. E nós não conseguimos alguma situação do lado de Várzea. Portanto, é um projeto importante que Jundiaí pode fazer de parceria com Várzea Paulista. Temos outras situações, na Vila Cristo, também nós temos a Estrada da Boiada, e temos outras situações que podem ser resolvidas com esse projeto de lei. Estamos votando hoje em Jundiaí. Presidente, está muito... eu não consigo sintonizar aqui. Então, senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos votar com muita alegria esse projeto, uma vez que podemos beneficiar
bastante moradores, uma camada pobre da nossa comunidade, uma camada que não tem acesso aos serviços públicos, né? Dessa forma, esperamos que o prefeito Miguel Haddad e o prefeito de Várzea Paulista, juntamente com os vereadores, possam resolver de vez esse problema específico que é do Balsam e outros problemas também que pode ser resolvido com essa votação de hoje. Portanto, senhores, peço que vossas excelências votem favorável. A gente sabe disso, que a casa está propensa a votar favorável e será de grande valia para nossos munícipes. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, presidente Chico. Tem a palavra o vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Eu não vou nem falar sobre o projeto, porque é um projeto aqui em consenso, de uma necessidade onde já estivemos lutando, como a maioria dos vereadores desta casa. Estive ano passado com o vereador Silas Afanes, até o Carlão Kubitsa, que não está mais nessa casa, tivemos foto na imprensa, Julião, toda a Ana, todos aqui brigando, e é uma conquista muito grande. E eu pedi ao senhor presidente, anteriormente desta casa, que colocasse em preferência, e até aproveito para justificar a minha ansiedade para votar esse projeto, porque estou indo a um sepultamento de um de nossos irmãos também, de nossa igreja, na cidade de Louveira, que acontecerá agora ao meio-dia. Então, peço licença a esta casa, aos meus companheiros também, Silas Afane, Ramiro, meus irmãos em Cristo, vereadores, e a toda esta casa, senhor presidente. E queria frisar que fiz questão de pedir a preferência para que eu tivesse o privilégio de, junto com a luta de todos os vereadores desta casa, até dos vereadores novos e da gestão passada, que é uma grande conquista, uma luta de todos, e uma luta dos vereadores de Várzea, e principalmente Silas Afanes e o Ramiro, que está aqui presente hoje. Portanto, são essas palavras do vereador Val, e não se precisa dizer para que aprove esse projeto. Tenho certeza que todos votarão com muita alegria, conforme disse o presidente desta casa, nesse projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. Projeto de lei número 10.199 continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.199 do prefeito municipal Miguel Haddad autoriza acordos com Várzea Paulista para a urbanização de áreas de divisa intermunicipal. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um projeto de lei importantíssimo. Por quê? Eu quero até cumprimentá-lo aqui, o nobre companheiro, o Silas, Ramiro e os demais aqui da casa que está acompanhando, e a gente sabe que parabenizo Várzea Paulista, porque Várzea Paulista já tem um projeto votado, e parece que em 2007, não é verdade, Silas? E agora, com a sensibilidade do nosso presidente e também do nobre companheiro prefeito Miguel Haddad, isso daí está saindo do papel para a realidade. Sabemos também, senhores vereadores da cidade de Jundiaí, Várzea Paulista, que esse trabalho é de grande importância para um serviço social dessas áreas, como nós sabemos aqui da Vila Real, né? Nós sabemos de Voturucaia, como valorizou a vida daquela população. Aquela população que quando chovia era barro, que quando estiava o tempo era o pó. Então aí também você está investindo na saúde. Está investindo na saúde, né? Na segurança. Então, portanto, temos aí, há alguns anos atrás, reuniões, né, na administração passada, mostrando, e que nós mostramos aquilo ali, que foi mostrado referente Várzea Paulista, divisa com Voturucaia, Vila Real, e também Estrada da Boiada, e nós sabemos que um grave problema está acontecendo na Baixada Balsam, como diz o presidente desta casa, aquele povo com tantos anos construindo esta cidade e não ter o direito da pavimentação asfáltica, né? Não ter direito, praticamente, do correio falar assim: olha, vamos entregar as correspondências, porque aí tem nome, aí tem número, aí tem tudo, tem o CEP. Nada disso eles têm. Então, portanto, eu quero aqui nessa tribuna parabenizá-los
pela parceria com a Câmara Municipal, com a Prefeitura Municipal desta cidade. E com certeza o prefeito está olhando principalmente esses bairros carentes que estão precisando de algo com urgência. E eu parabenizo também aqui, senhor presidente, todos os vereadores, que cada um tem um papel referente ao que nós discutimos aqui agora, e isso nós vamos levar a conhecimento da população, que é aquela população que nos procuram todos os instantes, pedindo socorro, faça, traz para nós neste bairro. Então, portanto, eu fico feliz em votar esse projeto em nome de Várzea Paulista e Jundiaí. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado, vereador. Projeto de lei número 10.199 de 2009 continua em discussão. Não havendo quem... Com a palavra, vereador Silvermani. Senhor presidente, senhores vereadores, dizem que criança que tem 2 pais não tem nenhum, né? Porque, na verdade, um acaba deixando o outro e a criança fica abandonada, tá? E não é o caso desse projeto. Esse projeto eu vejo como uma demonstração dos municípios de Jundiaí, através do prefeito Miguel Haddad, e de Várzea Paulista, através do prefeito Eduardo Pereira, de corrigir algumas situações em que populações de divisas no município acabam tendo dificuldades no atendimento de necessidades básicas até do serviço público, né? Então, já foi falado do Balsam, eu gostaria de falar também da antiga estrada da Boiada, lá no bairro do Castanho, que hoje tem o nome de Avenida Gema Frasson Reinaldo, uma avenida muito importante, tanto para os moradores de Várzea Paulista quanto de Jundiaí, em especial com a inauguração nesse ano do campus jordaniano da Faculdade Padre Anchieta, onde era o Hospital Psiquiátrico de Várzea Paulista. Então, embora esse projeto talvez não trate diretamente sobre esse assunto, mas a gente aproveita esse envolvimento, tanto do executivo quanto do legislativo dos 2 municípios, para mais uma vez reivindicarmos a pavimentação daquela importante via de ligação entre Jundiaí e Várzea Paulista. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Silvermani. Projeto de lei número 10.199, 2009, da autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza acordos com Várzea Paulista para urbanização de áreas de dívida intermunicipal. Em discussão, em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, está aprovado o projeto de lei número 10.199 de 2009, da autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza acordos com Várzea Paulista para a urbanização de áreas de divisa intermunicipal. Queria parabenizar aí o projeto, né? Eu, como presidente, não poderia votar, mas com certeza teria o meu voto também. E aí, mais uma vez, agradecendo o apoio dos vereadores Silas e J. Ramiro, que estão aqui presentes conosco. Parabéns aos municípios de Várzea e Várzea e Jundiaí por essa parceria. Senhor presidente.
o plenário um pedido de preferência para apreciação dos projetos de lei de denominação de números 10.402, 10.403, 10.407, que vem assinado pelo vereador Júlio César de Oliveira. Então, eu coloco em votação, em discussão, pedido de preferência. E tem, vereador? Não. Em votação, pedido de preferência. Questão de ordem, senhor presidente. Estamos em votação. Com 10 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes e esse presidente que não vota, o pedido de preferência está aprovado. Questão de ordem, vereador Silvio Hermani. Eu gostaria de comunicar à casa que nós tivemos a honra de estar representando essa Casa de Leis na última sexta-feira. Tão logo saímos da inauguração da Festa do Morango, estivemos na PUC, Pontifícia Universidade Católica, em São Paulo, participando de um evento promovido pelo Núcleo Fé e Política daquela universidade, em que tivemos a oportunidade de assistir à palestra do politicólogo italiano Antonio Maria Baggio, da Pontifícia Universidade Gregoriana e do Instituto Universitário Sofia. Instituto esse que foi criado por Chiara Lubich, uma pessoa muito importante dos nossos tempos, que sempre defendeu a fraternidade e o ecumenismo, e também tive a oportunidade de protocolar um projeto de lei que foi lido por Vossa Excelência no dia de hoje, dando início a um processo de denominação de uma das vias do nosso município de Jundiaí, com o nome de Chiara Lubich. Então, gostaria de dizer que a Câmara Municipal de Jundiaí, na oportunidade em que representamos o vereador José Galvão Braga Campos, o Tico, foi a única Câmara Municipal do Estado de São Paulo representada, e isso gerou elogios por parte daquela instituição. Então, eu retransmito o carinho e a consideração que o vereador Tico teve por essa feliz lembrança, eu transmito também a todos os vereadores. E numa outra oportunidade, depois de ler os livros que adquiri, O Princípio Esquecido, também de autoria do palestrante Antônio Maria Baggio, estarei externando aos demais membros dessa Câmara de Leis. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Projetos de denominação estão em discussão. Com a palavra, o vereador Julião. Senhor presidente, senhores vereadores, acho que é só para a gente pudesse agilizar, senhor presidente, que eu fiz o pedido, porque provavelmente tem alguns familiares das pessoas que estão sendo homenageadas, e eu aqui fiz a questão de só pegar um projeto de lei para dizer que é uma alegria para a gente poder homenagear as pessoas nesta casa na questão das denominações. E a gente às vezes escuta algumas pessoas não dando o devido valor a essa denominação. E como bem dizia aqui o nobre vereador Zé Dias, às vezes sem que essa rua possa ter um nome, às vezes sem que essa rua possa ter água, esgoto ou uma definição, a pessoa acaba não tendo nem o direito à sua cidadania completa. Então, acho que hoje, com esse projeto de denominações, a gente inclui mais algumas ruas na possibilidade de uma cidadania completa
para que as pessoas possam estar recebendo as suas correspondências, para que as pessoas possam ter uma localização. É uma parte, vereador Silvio Hermani. A fala de Vossa Excelência condiz com uma reclamação que eu tive a oportunidade de ouvir, todos nós ouvimos na Rádio Cidade hoje, de manhã, o presidente da Associação dos Moradores do Conjunto, João Mesalira Júnior, reclamando do direito de um CEP, já que algumas das vias daquele bairro estão sem denominação. Então, é muito importante a iniciativa de Vossa Excelência, dando oportunidade de cidadania, de endereço, de telefone aos moradores dos logradouros ora denominados. Parabéns. Obrigado. Então, senhor presidente, foi só nesse sentido que eu pedi para que a gente agilizasse, porque eu acho que eu vejo com muita importância as denominações que são feitas nesta casa, porque são pessoas que fizeram por merecer, né, ter o seu nome gravado na história da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Julião. Os projetos de denominação continuam em discussão. Com a palavra, doutor Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, é a primeira vez, desde quando tive a felicidade de assumir a vereança nessa cidade, que subo a essa tribuna com a finalidade de homenagear duas pessoas que já se foram dessa vida, atribuindo a elas a denominação de uma rua e outra de uma praça. Vou procurar ser breve na explanação do currículo de cada uma delas, exatamente para cumprir o meu tempo regimental. Como bem dito pelo vereador Silvio Hermani, hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de acompanhar o presidente da Associação dos Moradores, lá do bairro do Conjunto Habitacional João Mesalira, que pleiteia, né, desta Casa de Leis uma solução rápida para a indicação de nomes para pelo menos 4 ou 5 ruas ainda faltantes naquele empreendimento imobiliário, com a finalidade de poder, né, os Correios passarem a atuar na entrega de correspondências a partir da atribuição do CEP. Pois bem, senhor presidente, o projeto de denominação número 10.402/2009, da autoria desse vereador, denomina a rua Josiana Maria de Jesus Oliveira, a rua 1 do Conjunto Habitacional João Mesalira Júnior. O motivo da homenagem é o fato dessa moça, que faleceu muito nova, ter mudado-se para Jundiaí. Ela foi nascida, né, vou ler um breve histórico dela, ela foi nascida no ano de 1971 na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, e veio para Jundiaí com a família, depois de passar por algumas outras cidades do interior do estado de São Paulo, onde acabou fixando residência. Terminou seus estudos, tá certo? E desenvolveu uma atividade muito importante, voluntária que se diga, junto a hospitais dessa cidade, com uma espécie de grupo teatral com a finalidade de minimizar, né, as consequências de tratamentos médicos, de intervenções cirúrgicas em crianças. O sonho dela, na verdade, era ser enfermeira. Ela teve um filho, acabou não se casando por circunstâncias outras, deixou uma série de parentes, mas em especial o legado seu, né, junto à comunidade onde ela sempre viveu, como uma pessoa muito altiva, como uma pessoa que sempre prestou muito auxílio aos moradores, por isso deixou uma lembrança muito grande entre toda a legião de parentes que ela tem, inclusive, né, o seu currículo aqui traz os nomes dos parentes e dos amigos mais próximos, que eu não vou ler por conta exatamente desse tempo exíguo. Ela, infelizmente, faleceu vitimada de câncer, com 29 anos de idade, deixou um filho, mas, sobretudo, a lembrança da sua pessoa, que motiva esse vereador, nesse exato momento, a prestar essa homenagem. A segunda das nossas homenageadas também é uma mulher, e o projeto de lei número 10.403/2009 denomina a Praça Benedita Barbosa Naline a área pública situada no entroncamento das ruas Coronel Leme da Fonseca e Petronília Antunes, ou seja, aquela pracinha no final da Avenida Jundiaí, né, onde tinha até recentemente um ponto de ônibus que servia para aquele pessoal fedido da Casa de Santa Marta ficar embaixo dormindo. O secretário de obras aqui do nosso município, graças ao serviço público, graças a Deus, atendendo um pedido desse vereador, colocou aquele ponto de ônibus abaixo, e hoje, pelo menos, se eles estão lá, estão tomando chuva. Isso, né, um pouquinho de sabonete e bucha, quem sabe dar um banho, tá certo? Mas isso não é bom, esse não é o assunto do momento. A dona Benedita Naline, para quem não sabe, é mãe, é genitora do Dr. José Renato Naline e da doutora Jane Ruth Naline Anderson. 2 juízes de direito, o primeiro deles já desembargador do Tribunal de Justiça,
E pelo currículo da dona Benedita, que eu vou ler rapidamente também, ela fixou, né, residência e criou toda a sua família aqui em Jundiaí. Ela nasceu no dia 30 de junho de 1921, em Jundiaí, filha de João Barbosa e Ana Rodrigues Barbosa. Estudou no Grupo Escolar Coronel Siqueira de Moraes e depois na Escola Profissional Anexa, além da antiga Escola Normal de Jundiaí. Desde cedo vinculou-se aos movimentos religiosos da matriz Nossa Senhora do Desterro, primeiro como congregada mariana, depois como integrante da Juventude Operária Católica e finalmente como integrante da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Talentosa e de bela aparência, era atriz principal do teatro amador, que então supria as necessidades culturais de uma Jundiaí bastante provinciana. Mercê dessa atuação, percorreu inúmeras cidades da região com os grupos de teatros mantidos pela igreja, com incentivo do vigário Padre Arthur Risse. Auxiliou na edificação do Cine Teatro Rosário, que era o salão paroquial do centro jundiaiense, percorrendo o empresariado local em busca de doações e se encarregando da administração da construção daquele edifício. Posteriormente, ele se tornou o Cine Marabá e hoje é um estacionamento na praça principal do município. Sempre exerceu a liderança em seu grupo e comandou inúmeros movimentos comunitários, impondo-se em virtude de sua capacidade de persuasão. Casou-se em 1º de maio de 1944 com Batista Nalini, outro líder comunitário e criador de grupos teatrais amadores. Com ele, teve 4 filhos, José Renato Nalini, Raquel Nalini Martins, João René Nalini e Jane Ruth. Dentre os as inúmeras atuações da dona Benedita nessa cidade, conhecida popularmente como Ditinha Nalini, talvez o simples fato dela ter trazido ao mundo 2 grandes expoentes do Poder Judiciário, em principal, um dos principais nomes, expoentes do Poder Judiciário e das letras jurídicas e das letras do nosso país, o doutor José Renato Nalini, por si só já teria justificado a homenagem. Senhor presidente, eram essas as minhas palavras como justificativa da homenagem que hoje presto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fernando Bardi. Os projetos de denominação continuam em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, os projetos de denominação de número 10.402, 10.403 e 10.407 estão aprovados. Peço ao senhor presidente que retome ao seu devido lugar. Obrigado, vereador Marcelo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Durval Orlato. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, falei com o vereador Mingo, da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Idosos e Adolescentes e Pessoas com Deficiência. Nós fizemos alguns questionamentos ao Francisco Carbonari, secretário de Educação, com relação à falta de creches, enfim, informações pertinentes a essa questão que já tem sido noticiário aí na cidade, motivo de processo aí no Ministério Público, se essa casa recebeu alguma informação, porque a nossa comissão não recebeu, e a minha preocupação, senhor presidente, é que também vem sendo colocado na imprensa que vai ser feito um TAC, um termo de ajuste e conduta, com relação à prefeitura e nessa situação de falta de creche. Nós estamos na iminência de votar um PPA. Logo vem o orçamento. Vão fazer termo de ajuste e conduta e essa Casa de Leis não vai ter informação do que é que está faltando ou o que precisaremos fazer de emenda no PPA. Então, eu faço um apelo a Vossa Excelência, eu vejo pela expressão que não deve ter recebido informação também, mas que a gente cobre isso da Prefeitura, né? O que foi informado ao Ministério Público, que Vossa Excelência requeira para essa casa, para que os vereadores tomem ciência das informações que foram para o promotor. É essa a questão de ordem que eu faço a Vossa Excelência. Vejo como pertinente o pedido de Vossa Excelência e poderíamos fazer solicitar formalmente
do secretário Chico Carbonari, que ele nos dê informação. Vejo como pertinente, realmente, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Dentro desse tema ainda que o vereador Durval Orlato colocou, eu estou recebendo, nesta manhã, um apelo iniciado por Vossa Excelência de aumento de vagas para a creche Mãe Meimei, o que eu acho bastante interessante, mas talvez não assim, desencontre um pouco da solicitação que a Comissão de Defesa da Criança vem fazendo em relação às vagas. A creche Mãe Meimei já tem a sua capacidade de vagas ofertada para a educação. O problema é que ela não atende só crianças de 0 a 3. Então, a minha sugestão, senhor presidente, é de que houvesse uma modificação aqui no texto, ao invés de se colocar as 100 vagas, mas que se definisse um per capita razoável para o custeio dessas crianças, e não apenas o número de vagas estabelecidos assim de forma fria, porque não atendeu o convênio que nós aprovamos aqui, não atendeu nem o Galeão Coutinho, o Lar Galeão Coutinho, nem a Casa da Criança e nem a creche Mãe Meimei, que está ainda com um valor defasado, repassado anteriormente do ano passado. Então, eu estou meio apreensiva em assinar, porque a gente está tentando aprofundar essa discussão com o secretário de Educação, que infelizmente não veio atendendo a um convite. A comissão, eu sei que já fez uma convocação, vamos ver se o secretário vem na próxima reunião, e ainda assim deve algumas explicações. Então, se for possível, senhor presidente, eu gostaria de assinar esta carta se houvesse o acréscimo dessa questão. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Para responder aos questionamentos de Vossa Excelência, eu vou passar para a vereadora Ana Tonelli, em forma de questão de ordem. Questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para esclarecer que esse ofício, quando juntamente com o senhor e toda a bancada de sustentação reunida, nós sugerimos a confecção desse ofício em virtude de a própria creche Mãe Meimei estar disponibilizando 100 vagas, não é, para que a prefeitura faça esse convênio. Foram os 100 berços que o Clube da Leide doou para a creche Mãe Meimei. O Clube das Madrinhas fez a doação de 100 colchões e a diretoria do Clube da Leide doou os cobertores, não é, para esses 100 berços. Então, como nós vimos na imprensa local, a creche Mãe Meimei, através do seu diretor, que é o filho da nossa queridíssima Dona Lourdes, que hoje, já com uma idade avançada, não tem mais condições de sozinha continuar administrando aquela entidade tão séria, eles colocaram, inclusive, na imprensa, na grande imprensa, a oferta para a Prefeitura Municipal dessas 100 vagas que eles não têm condições de manter. Então, para que a Prefeitura fizesse esse convênio, comprando essas 100 vagas e suprindo, seriam 100 crianças, não é, que estariam sendo colocadas e que estão em dificuldade de conseguir vagas nas creches do município. Era isso, presidente. Muito bem, Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Olha, nenhum sentido de crítica, é louvável a iniciativa, é que assim, nós estamos muito apreensivos com o valor per capita que foi disponibilizado. E a faixa etária. A Meimei, como as outras creches, não atendem 0 a 3 apenas, e a educação só vai pagar 0 a 3. Então, se essas vagas forem só 0 a 3 anos, o que faremos com as outras faixas etárias? Quando passar de 3 anos, que é a missão da entidade atender. Então, o que a gente está pedindo nada mais é de que se coloque a preocupação com o per capita e ainda a questão das outras idades que as crianças, de alguma maneira, poderão ser atendidas. Obrigada. Eu até gostaria de aproveitar que o Horaci Gotardi está na casa, né, e solicitar que o secretário Chico Carbonari ou receba a comissão em seu gabinete, ou que venha até essa casa. Uma vez que convidado a vir até a casa, ele não veio. Então, que receba em seu gabinete, né? Que pelo menos, eu sei que os vereadores estão à disposição do secretário, assim que ele convidar os vereadores para uma reunião. Uma vez que foi convidado,
a participar de uma reunião para a comissão e não compareceu. Então, vamos aguardar se o secretário tem um horário na sua agenda para receber os vereadores para discutir coisas referentes à nossa cidade. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Como bem falou a vereadora Marilena Negro, acho que mais fácil ele vir aqui, que ele é sozinho, que nós 5 irmos lá, né? E ele foi convocado para vir. Vereador Paulo Sérgio, ele já foi convocado e não veio até a casa. Então, para que não haja esse problema, talvez a gente disponibilizasse um tempo para ir até ele, né? Então, porque foi convidado e não veio. E nós precisamos de resposta realmente de algumas questões, tá ok? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. A questão de ordem, senhor presidente, inclusive estava conosco até alguns instantes o presidente da associação lá da Vila Ana, o Eurico, que comemorou aí os seus 21 anos de existência da associação. Parabenizar pelo trabalho que desenvolve lá na região, na Vila Ana, e pelas conquistas que tem conseguido. E da mesma forma, parabenizar do outro lado da cidade, lá no Vista Alegre, senhor presidente. Foi eleita a nova direção, aliás, a primeira do bairro Vista Alegre. Foi feito um acompanhamento através da FUMAS. Então, uma forma de organizar. Inclusive, uma manchete do jornal dizendo, né, que aos poucos os moradores do bairro, né, que é novo, vão se organizando. Então, parabenizar o presidente eleito, o Ivan Sobrinho, a vice, Maria de Lourdes, e a diretora financeira, Hilda Alves, e no nome deles, parabenizar toda a diretoria eleita lá no Vista Alegre. Muito bem, vereador. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu estava atentamente ouvindo as palavras de Vossa Excelência referente à educação. Presidente, 8 meses eu consegui fazer uma reunião, uma só, na Secretaria de Educação, e até hoje não consegui mais. Se nós estamos aqui sendo ponte da população, senhor presidente, eu gostaria, né, que, eu não sei, às vezes a gente sabe que a tarefa é difícil, a educação, a gente sabe muito bem disso, mas eu parabenizo Vossa Excelência, porque se for assim, é dificilmente falar com o secretário, e está difícil, com 8 meses, falei uma vez só, como que fica a situação? Então está difícil, senhor presidente, eu parabenizo. Eu que quero parabenizar Vossa Excelência, porque conseguiu uma audiência com o secretário Chico Carborari. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, com certeza. Senhor presidente, parabéns, uma questão vereador. de ordem. Questão de ordem, vereador Ana Antonella. Senhor presidente, para esfriarmos um pouquinho, né, essa discussão secretário, não secretário, eu peço licença, eu acho que até, não sei se ele vai gostar ou não, mas eu falo, até como mulher e como mãe, que é um momento maravilhoso na vida da gente, o senhor como pai também. Hoje, às 17 horas, nós estamos aguardando aí o nascimento da primeira filha do vereador Leandro Palmarini. Ele está aí, que está até pálido, ele está assim numa ansiedade que termine a sessão. É a Karine que está chegando aí, me informa o nome, eu sempre atento, né? Aliás, a esposa dele é a Karine, exatamente. A Karine é a esposa, eu achei que a menina também tivesse como primeiro nome, né? Karine e um outro nome junto. Então, desejar a ele, eu acho até que faço em nome de todo o Legislativo, dos funcionários e toda a assessoria, muita alegria, muita felicidade e que realmente a Karine seja feliz, não é? Na sua cesárea e que a menina venha com muita saúde para esse mundo, não é? Todos nós desejamos. E o papai aí que seja feliz também, que já está muito apreensivo, mas é rápido, posso garantir que por volta das 18 horas ele já vai estar ligando para a gente, contando que foi tudo bem e a garotona chegando aí para esse mundo. Parabéns, então, ao vereador Leandro Palmarini, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana Antonelli. Nós estamos aguardando, então, a partir das 17 horas, a chegada da Lara, né? O bicho legal é ter uma gatinha nova em casa lá, né? Tá certo. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de agradecer as palavras da nobre vereadora, como os demais companheiros têm demonstrado um grande apoio, um grande carinho. E a gente espera, se Deus quiser, vai correr tudo bem no parto aí da primeira filhona, a Lara, que venha com muita saúde, com muita garra aí. E, mais uma vez, agradecer o apoio de todos vocês. Obrigado. Parabéns, Leandro, e Deus te abençoe, realmente, é uma dádiva, viu?
Prosseguindo a pauta, próximo item é o veto total ao projeto de lei complementar número 848 de 2008, do vereador Júlio César de Oliveira, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir grades de segurança nas edificações verticais de uso coletivo. O veto total ao projeto de lei complementar número 848 do vereador Júlio César de Oliveira está em discussão. E tem a palavra o vereador Julião. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna, acho que há 15 dias atrás, eu subi aqui num veto de minha autoria e do vereador Leandro Palmarini para pedir aos nobres pares que mantivessem o veto, no entendimento de que a Coordenadoria do Bem-Estar Animal poderia e seria discutida com o Executivo, no sentido de que o Executivo estaria encaminhando para cá. Dessa vez, senhor presidente, subo para pedir, na consciência de cada um dos senhores e das senhoras, que votem de acordo com o que cada um de vocês acredita que esse projeto pode ter de significado no sentido da proteção de vidas humanas. A questão estética me preocupa absolutamente, porque depois que acontece o acidente, talvez a pessoa se arrependa de não ter colocado ali uma defesa para que isso não acontecesse. E nós estamos aí cheios, e eu não vou ficar aqui repetindo os fatos que o nosso país inteiro já vivenciou e que no mundo se vivencia, de quedas e de mortes de crianças ou até de adultos que às vezes numa briga acabam sendo atirados para fora. A questão de estética não cabe a este vereador discutir, não. Cabe aos técnicos do setor darem vazão à sua imaginação de como transformar isto. Basta a gente ver o que a arquitetura é capaz de fazer, que hoje se constrói prédios aí quase que com a base invertida, e a matemática assim o permite. Basta a gente ver aí as várias formas que você tem de resolver alguns problemas na questão, né, da forma de construção. Então, senhor presidente, não vou nem entrar no mérito se é legal, se é ilegal, se não é bonitinho, se não é caprichado. O que me importa e o que me levou, o que me motivou e o que levou os senhores a aprovarem foi simplesmente o fato de estarmos preservando alguns possíveis acidentes na nossa cidade. Mas fica realmente, como disse, na consciência de cada um o que vai fazer daqui a pouco. São essas as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. O veto total ao projeto de lei complementar número 848 de 2008, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir grades de segurança nas edificações verticais de uso coletivo, está em votação. Vereador Paulo, por gentileza. Agora sim, podemos proclamar o resultado. Com 7 votos favoráveis, 7 votos contrários, 2 vereadores ausentes, o veto total ao projeto de lei complementar número 848 de 2008, do vereador Júlio César de Oliveira, está mantido.
Próximo item é o veto total ao projeto de lei número 10.204 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê método Braille nos estabelecimentos, que especifica e revoga a leis 6.256 de 2004 e Lei 6.660 de 2006 e dá outras providências correlatas. O veto total ao projeto de lei número 10.204 está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Dias. Caprichem, Zé. Na anterior, a consciência ficou dividida. Hein? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei número 10.204, de autoria do vereador Zé Dias, que prevê método Braille nos estabelecimentos, que especifica. Sobre revoga as leis 6.256/04 e 6.660/2006. Então, senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui ler um trecho do projeto. Com relação à ilegalidade alegadas, reportamos-nos ao nosso parecer número 63 das folhas 06A/07, que neste ato reiteramos e no mais temos que a motivação do prefeito incerta no veto total, oposto não, sem base em critérios técnicos. Eis que não demonstra que a proposta pertence à sua privativa alçada da legislativa. Quando, na verdade, trata-se de matéria de natureza concorrente, não justifica como é que o projeto cria despesa, em vez que se trata de norma elaborada em caráter genérico no sentido abstrato. Quanto ao mérito, este deverá ser analisado pela comissão competente, nos termos, primeiro, do artigo 207 do regimento da Casa. Esse é o consultor desta Casa jurídico. Agora nós temos também os pareceres, senhor presidente. Aqui está o parecer, o relator Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA, né? E também aí o Paulo Sérgio Martins, Enivaldo Ramos de Freitas, a vereadora Ana Tonelli e Fernando Bardi. Aqui está dizendo, com estas ponderações, manifestamos-nos pela não acolhida do veto total, exarando o voto pela sua rejeição em plenária. Então, nós temos mais aqui outros pareceres, senhor presidente, e é de grande interesse, até dos companheiros. Nós temos aqui a Comissão de Justiça e Redação. Portanto, não existem impedimentos incidentes sobre a pretensão. Concluímos, face dos argumentos oferecidos, votando favorável parecer. Então, a gente sabe que as comissões, temos comissões aqui de obras e serviços públicos também. Foi o relator Fernando Manuel Bardi. Desta forma, pelos motivos ora formulados, nossa manifestação é favorável à matéria. Então, quer dizer que todas as comissões e até o jurídico da Casa acha que esse projeto não vem interferir no Executivo. Então, portanto, o projeto de lei, senhor presidente, eu gostaria que obriga os hotéis, restaurantes, bares e similares, oferecer a seus clientes, quando solicitado, o cardápio no sistema de leitura Braille para os deficientes. Vale dizer também, senhor presidente, a um restaurante hoje em dia é uma atividade comum, daí também a importância desse referido projeto. Então, portanto, a lei deve ser vista como igualdade de direitos, consoante os preceitos constitucionais do artigo 5º da nossa Carta Magna.
Saliente também, senhor presidente, que os custos para impressão dos cardápios em braille não onera de forma significativa os estabelecimentos acima citados, uma vez que trata-se de impressão de baixo custo. E assim, os deficientes visuais teriam seus direitos garantidos enquanto cidadãos, integrando-os na nossa sociedade de forma plena. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria, deixo a critério de cada um, mas aqui está bem explicado, bem defendido, que não vai ter algo que possa interferir no poder do Executivo. Então, portanto, a gente sabe, tem pedido de pessoas referentes ao nosso projeto de lei. Eu gostaria que os senhores analisassem de uma forma para que nós possamos ter um sucesso nesse projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. O veto total, projeto de lei número 10.204, de 2009, do vereador José Dias, que prevê método do braille nos estabelecimentos, que especifica e revoga as leis 6.256, de 2004, e 6.660, de 2006. Está em votação. Podemos proclamar o resultado. Questão de ordem, presidente, eu acho que queria... Depois. Eu queria... Pode. Não dá, né? Vai, tenta, Zé, você errou o voto, mas tenta. Com 7 votos favoráveis, 8 votos contrários, um senhor vereador ausente. Ele quis mudar. Por um voto, vereador, o veto total ao projeto de lei 10.204 está mantido. O que é que ele falou? Sério? Hã? Eu não entendi mais nada. Falou que ia mudar o voto. Ele votou sim. Ele votou sim. Votou sim. Se não ia dar 9, ele derrubava. Ô Zé, você é fiel ao prefeito, nunca vi coisa igual. PDT não... Vota até contra ele mesmo, rapaz. Isso aí tá que nem aquela propaganda. Mas tá bom, vai. Econômica, que o cara dribla todo mundo, chega na cara do gol, chuta fora e sai comemorando ainda. Errei? Então, por isso que eu queria corrigir. Eu não sei se eu corrigi. Próximo item é o projeto de lei 10.364, de 2009. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, que altera a lei 6.822, de 2007, para modificar condições de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos, situado no bairro do Currupira, em Gordadouro. Antes de colocar em discussão, nós temos que ouvir a Comissão de Justiça e Redação na mensagem aditiva do projeto de lei 10.364. Temos que ouvir, então, a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência, na sua ausência, vereador Fernando Bardi. Vossa Excelência, avoca ou indica? Avoca. Senhor presidente, volta a esta casa
mais uma vez, o projeto de autoria do senhor prefeito municipal, 10.364, que altera a Lei 6822 de 2007 para modificar condições de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos, situado no bairro Corrupira, em Gordadouro. Desta feita, o retorno do procedimento a esta Casa de Leis tem como objetivo a apreciação da mensagem aditiva modificativa. Em outras palavras, do ponto de vista jurídico, o senhor prefeito municipal acrescentou ao projeto inicial um novo item, tá certo? Para estabelecer um critério mais correto e mais justo para a definição daqueles que são funcionários públicos candidatos a participarem dessa modalidade de empreendimento. Em outras palavras, aqui, a Prefeitura Municipal estabeleceu que a renda, um padrão limite para a renda familiar dos candidatos para a participação do programa Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal também. Do ponto de vista jurídico, é perfeito, porque a falta desse critério poderia gerar dúvida com relação a quais são os funcionários públicos que podem ou não participar. Então, a emenda aditiva modificativa vem, nesse momento, suprir essa falha, estabelecer um critério do ponto de vista técnico justo para aqueles que pretendem participar. Então, senhor presidente, considerando o parecer jurídico favorável desta Casa, esta relatoria vota pela sua procedência e solicito a Vossa Excelência que consulte os demais integrantes da Comissão de Redação e Justiça. Com o parecer favorável pela Comissão de Justiça e Redação do vereador Fernando Bardi, eu pergunto se há voto contrário separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanhe o parecer jurídico do relator. Acompanha o parecer jurídico do relator. Vereador Doca. Acompanha o parecer. Vereador Val. Na sua ausência, vereador Silvio Hermani. Acompanha o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Na sua ausência, vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o brilhante parecer. Estando apto, então, vamos colocar em discussão o projeto de lei 10.364 do senhor prefeito municipal, Miguel Haddad, que altera a lei 6.822 de 2007 para modificar condições de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos, situado no bairro do Currupira, em Gordadouro. Está em discussão. Com a palavra o vereador Durval. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que prevê a mudança de uma área destinada à habitação popular, que tinha preferência funcionários públicos municipais e que agora foi adequado para atender o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Na área proposta, devem ser possíveis de construir cerca de 250 moradias. Já é significativo. Esperamos que esse programa Minha Casa Minha Vida possa construir outras tantas casas, em especial porque se destina a famílias com renda familiar até 3 salários mínimos. E esse foi objeto até da minha observação na sessão passada, porque o projeto que veio da Prefeitura originalmente falava em faixa salarial, né? E o programa Minha Casa Minha Vida fala em renda familiar. Então, de fato, contemplar aqueles que menos têm condição de adquirir sua casa própria, de 0 a 3 salários mínimos, é extremamente oportuno e espero que a Prefeitura adote para outras áreas do município. Nós estamos cobrando isso do prefeito, até para se contrapor ao que a especulação imobiliária vem dizendo, que não dá para atender em nenhuma faixa salarial o projeto Minha Casa Minha Vida. De 0 a 3, nem pensar. De acima de 3 até 10 salários mínimos, dizem que com R$80 mil não dá para construir uma casa em Jundiaí. Já fiz esse apontamento aqui. O Fazenda Grande, praticamente doado pela dona Antonieta Cinta Gordinho, que naquela época, a preço simbólico do metro quadrado, passou
quase 1 milhão de metros quadrados para a prefeitura. Foi feito ali o Fazenda Grande a preços comerciais. Tanto é que a lista da Fumas ali, nem 10% foi contemplado, porque tinha que ganhar mais de 4 salários mínimos para ter direito a comprar uma casa lá. Se tivessem destinado uma área para famílias de menor renda, com certeza poderia ser atendido numa área que já era da prefeitura, também mais famílias de 0 a 3 salários mínimos. Tem outras áreas que o município pode destinar isso. Eu espero que faça isso com rapidez, porque nós temos que tirar também, e aí sim contempla, pessoas que moram na área de risco de São Camilo, do hospital lá próximo do bairro onde o Tico conhece bem, no Jardim Tamoio. Com certeza essas famílias poderiam se encaixar de 0 a 3 salários mínimos, porque o governo federal subsidia. Né? Uma família que, como catador de papelão, pipoqueiro, seja lá qual for a profissão mais simples, comprove 1 salário mínimo, tem direito a ganhar a sua casa. E o governo subsidia o restante. Seria uma solução óbvia para acabar com o hospital psiquiátrico, que foi tema das campanhas eleitorais de todos os candidatos a prefeito. Seria muito legal se outras áreas pudessem ser destinadas para tirar pessoas da área de risco do Jardim Sorocabana, de alagamento, desbarrancamento São Camilo. Agora é a oportunidade do prefeito não pôr quase a mão no cofre público e fazer casa para essas áreas de risco. Daí eu aproveito para dizer, o projeto é excelente, ter modificado e ter amparado os servidores públicos em preferência, mas precisaria de pelo menos mais umas 700, 800 casas para poder contemplar hospital psiquiátrico, áreas de desbarrancamento do São Camilo, Jardim Sorocabana, parte do Varjão e tantos outros que poderiam ser resolvidos caso a prefeitura cedesse a área e o governo federal entrasse com os recursos, subsidiando praticamente, né, toda a aquisição de uma casa própria. Não tenho o que dizer, vamos votar favorável ao projeto, claro, um projeto bom, foi corrigido a tempo para poder incluir essa área no projeto Minha Casa Minha Vida. Então, da minha parte, creio que da parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós vamos votar favorável, acho que dos demais vereadores também. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhores vereadores, eu acompanhei um pouco a última sessão, embora ausente, e vi, fiquei bastante contente do Durval ter conseguido chamar a atenção para essa questão dos 3 salários mínimos, para que realmente beneficie os funcionários públicos nessa faixa salarial e que a renda seja familiar e não exclusivamente do funcionário, porque o piso mínimo da prefeitura ainda não atinge esse patamar. Mas o que me preocupa nessa questão da Fumas, a forma como a Fumas administra, né, a questão desse cadastro, e aqui vai se criar mais um cadastro, que é para os funcionários públicos, é a publicidade. Eu espero que a Fumas, mesmo porque a Caixa Econômica Federal tem esse nível de exigência de dar publicidade aos seus empreendimentos, que faça um cadastro e que esse cadastro seja visível para todos, para os funcionários públicos e para a população em geral. Que se tenha, sim, efetividade no controle desse cadastro, para que a gente saiba se estamos priorizando os funcionários públicos. É uma preocupação que eu tenho, porque, embora o Durval tenha colocado aqui a necessidade de se priorizar os núcleos de submoradias, áreas de risco, sabemos muito bem que os empreendimentos que são concluídos não são utilizados na integralidade para essas áreas. E não sabemos como são utilizadas, para quem se destinam. Pode até existir um critério social, mas ele tem que ser público. Se o empreendimento foi destinado para tal bairro, porque tem área de risco, os moradores e a sociedade de Jundiaí têm que saber
quem é que está sendo beneficiado com uma casa própria. Então, essa briga eu não vou deixar de ter com a FUMAS, porque já virou uma briga. Que a gente fala, por que não se dá publicidade para os cadastros dos usuários da FUMAS? Agora, eu também sou funcionária pública, e eu gostaria de saber se os funcionários públicos vão estar contemplados aqui. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de... não vou propor emenda, nem tive essa intenção de solicitar ao Durval de propor emenda, porque eu vi que no empreendimento da Vila Ana, para fazer a primeira fase, me parece que a FUMAS já entendeu que tem que haver publicidade. Então, parece que nesse caso vai ter, mas a gente quer saber dos outros. O CDHU não atendeu nem no Jundiaí J, nem no Jundiaí J, que é o Vista Alegre hoje, não atendeu as demandas que eram originárias. Aliás, era para ser mutirão dos núcleos de risco. E não foi. Vão bater lá, um a um, já não tem morador original. Então, é uma forma de nós acompanharmos essa discussão. Um apelo aqui para os senhores vereadores, acompanhem, porque funcionários públicos são muitos. Eu acredito que, infelizmente, a gente não vai poder atender todos os funcionários da faixa etária que a gente gostaria, porque, dependendo da idade, ela não vai ter o tempo para financiamento que a Caixa Econômica exige. Então, infelizmente, vai atender uma população, funcionário público mais jovem, que tenha condições aí de arcar com o financiamento no decorrer dos anos. Mas é valiosa a iniciativa, os funcionários estavam ansiando mesmo por essa decisão, porque a área já está destinada desde 2007 para os funcionários públicos e somente agora vem a decisão, através do governo federal, da sinalização do governo federal, a necessidade de fazer empreendimento de 0 a 3 salários mínimos também, que Jundiaí não tem comportado esse tipo de habitação. E lembrando aqui, só para concluir aqui, senhor presidente, mais 30 segundos, a gente fala muito dos empreendimentos, da necessidade das áreas de risco, mas nós temos que ter um cadastro e saber das famílias que pagam os seus aluguéis, que não estão em área de risco, mas estão nos cortiços do Anhangabaú, que é um bairro nobre, em tese, mas tem muitos cortiços, ainda assim, moradias muito simples, em outros lugares da cidade também. Então, nós temos pessoas que precisam de habitação e que não estão lá nas áreas de risco, não. Elas estão em toda a cidade. Por isso que esse cadastro tem que ser público e tem que atingir todas as pessoas de uma forma equitativa, que não tenha só para um ou para outro. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Assumindo interinamente a presidência dessa mesa, concedo a palavra ao vereador José Galvão Braga Campos. Senhor presidente, senhores vereadores, vou falar sobre o projeto de lei 10.364, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a lei 6.822, de 2007, para modificar condições de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos situado no bairro do Currupira, em Gordadouro. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui parabenizar o prefeito Miguel Haddad, porque sensível nesse momento, destinando mais de 200 moradias para os servidores públicos de baixa renda. Isso é mais importante. Já é uma reivindicação de anos, vereadora Antonelli, desses funcionários. Muitos funcionários não têm sua casa própria, porque ganha muito pouco, não teve oportunidade, e o prefeito Miguel Haddad agora dando essa oportunidade realmente a esses funcionários. O governo federal faz a sua parte, destinando uma verba para esse tipo de empreendimento. Esperamos que tenha reservas de terra para a população também, não só para o funcionário público. Estamos conversando com o prefeito Miguel,
para aproveitar esse tipo de financiamento. Nós sabemos a necessidade da nossa cidade. O vereador Durval falou bem, até a emenda, a mensagem aditiva foi por conta de um questionamento de Vossa Excelência. Parabéns, vereador. Né? Então, temos que parabenizar o vereador Durval por ter apontado esse erro no projeto e agora sim a gente pode corrigir, pode votar favorável e os funcionários terem esse benefício. Mas, realmente, temos que ter mais reservas de terra para a população de baixa renda. Nós temos situações complicadíssimas no Hospital Psiquiátrico do Tamoio, antigo Hospital Psiquiátrico do Tamoio. Aquilo está numa situação incontrolável. Nós temos que realmente dar uma solução. Eu não vejo, senhores vereadores, como se fazer uma política habitacional apenas removendo algumas pessoas. Ou se faz uma política habitacional no local, né, e você reurbaniza aquela área, ou então não dá para tirar 20, 30 famílias de um núcleo de submoradia e mandar para o Fazenda Grande, mandar para um outro local e resolver o problema de alguns apenas. Isso não dá para acontecer. Né? Tem realmente se erradicar as favelas, se erradicar os cortiços. E o Hospital Psiquiátrico de nossa cidade, o antigo Hospital do Tamoio, é prova disso. Temos que olhar urgente para isso. Esperamos que destine o prefeito Miguel Haddad, destine algum espaço para esse pessoal e para que a gente possa exterminar de vez com esse sistema de calamidade pública que temos em nosso município. Vossa Excelência, me permite uma parte? Eu permito, vereador. Esse caso do Jardim Tamoio é complicadíssimo, Vossa Excelência sabe disso. Que já foram realizados 2 ou 3 leilões e não se chegou ao preço para poder pagar os ex-funcionários do hospital. Então, isso aí está na mão da justiça, aí está parado, porque eu não sei o que aconteceu, parece que o advogado que tratava disso teve um acidente e acabou falecendo, né? Um advogado de renome de Jundiaí, por sinal. Então, aí vai ter que, evidentemente, o município falar com o Ministério do Trabalho e ver que saída poderia estar. A prefeitura poderia entrar no leilão, ver mais ou menos a parte que baseia que eles querem pedir, daí sim, daí é da prefeitura o terreno. Vossa Excelência está por dentro disso, né? Então, estamos acompanhando, vereador. Mas, parabenizar o prefeito Miguel Haddad pelo projeto de lei, com certeza iremos todos votar favorável. Permite uma parte, vereador. Muito bem colocada a situação por Vossa Excelência e a questão do direito de todos os núcleos de submoradia serem contemplados, e não apenas alguns, né? Justamente. Até porque nós sabemos, nobre vereador Tico, que os núcleos de submoradia em Jundiaí apenas não cresceram, a qualidade de vida em Jundiaí cresceu, indústrias vieram, algumas se foram, mas, enfim, Jundiaí está uma cidade cada vez mais atrativa. Prova disso é a grande quantidade de empreendimentos cuja publicidade é feita no município de São Paulo. Então, Jundiaí é uma cidade atrativa. Mas não se aumenta os núcleos de submoradia graças até a uma parceria da FUMAS com aqueles que já residem nesses núcleos antigos, né? Então, também tem esse lado. Eles não deixam os núcleos de submoradia crescerem porque eles vivem também esse sonho, essa expectativa de um dia chegar a vez deles. E eu lembro que, dentre esses grupos de submoradia, nós temos 3 no Jardim Santa Gertrudes, nas ruas Wagner de Souza, Antônio Tacildo Vion e Ricardo César Fávaro, que se sentem também prestigiados com a fala de Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito bem. Temos que olhar para a cidade toda, vereador. Mas só para terminar, vereador Bardi, não é, vereador, o que está acontecendo na gleba do antigo hospital. Não se tem mais controle. A FUMAS até tinha um controle, mas perdeu esse controle. Aumentou-se as casas, as moradias nesse núcleo. Então, está uma situação realmente difícil. Sabemos da pouca agilidade, às vezes, do poder público, até pela questão da lei. Lá é um setor que é particular, não é um setor público. Então, nós temos essa dificuldade também.
mas tem que dar uma solução realmente. O que eu quero dizer, vereadores, é que tem que se aproveitar o programa Minha Casa Minha Vida, que está destinado. Então, o município tem que destinar a área, sim, para o pessoal de baixa renda. O valor imobiliário de Jundiaí é muito alto, nós sabemos disso, pela qualidade de vida, por toda a qualidade da política habitacional, a política de empreendimentos na nossa cidade, as empresas, malha viária. Nós temos o nosso valor imobiliário é muito alto realmente. O poder público tem que gerir em cima disso. Se o poder público não destinar área para isso, aí não consegue realmente se enquadrar na Minha Casa Minha Vida, porque vai até R$130 mil. E são essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado às palavras do vereador Tico. Passo a palavra ao vereador Marcelo Gastaldo. Continua em discussão o projeto de lei 10.364/2009 do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de autoria do prefeito, no qual, fazendo modificações na lei, para condições do empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos, inclusive uma área próxima à minha residência, senhor presidente, lá na região norte, e o motivo da minha fala nesse sentido é voltada a essa questão, uma preocupação. Queria primeiro parabenizar, sim, por um empreendimento que nós já tínhamos votado em 2007, a questão da área destinando a implantação desse projeto, e agora aí finalizando a questão legal, inclusive com a doação à Caixa, que vai gerir os recursos. E da forma que está sendo colocado, principalmente a servidores aí de uma faixa etária, né, de uma renda familiar, que foi muito bem lembrado aqui pelo vereador Durval, no sentido que até veio essa mensagem aditiva para formalizar esse pedido. E eu vejo que as questões da habitação no município, embora foi levantado várias questões aqui, do Santa Gertrudes, realmente aquela questão da área verde, que precisa ser vista, o hospital, que há muito tempo se fala e se tenta fazer, embora ali seja uma área particular, inclusive com uma ação, né, em relação à própria lei, não permitir que se faça uma ação ali no local, mas Jundiaí tem se destacado muito, principalmente com empreendimentos aí como este agora, justamente por Jundiaí ter uma localidade e ter se preparado para receber esses investimentos, tanto agora com o governo federal e também através do CDHU, né? O governo estadual, que tem feito, inclusive, até o final do ano, provavelmente mais aí 700 unidades serão anunciadas, né, para futuro inscrição dos munícipes que, de uma certa forma, ainda não foram beneficiados. Sabemos que a demanda do município ainda é grande e esperamos, sim, que com ações como essa, cada vez mais a demanda diminua, né? Sabemos que moradia hoje, né, é uma situação que no passado a gente via assim, até em pesquisas, que era a prioridade das famílias. Hoje vai se mudando, assim como foi a educação, né, a prioridade da população ela vai se alternando. Hoje nós vivemos na questão principal, da questão da saúde e de segurança, que a população mais solicita melhorias. E é uma preocupação desse vereador no sentido da infraestrutura local. São mais de 250 famílias que irão para uma região já contemplada por várias vezes por conjuntos grandes, né, habitacionais, assim como foi o Morada das Vinhas há 13, 14 anos atrás. O mais recente, o Vista Alegre, inclusive parabenizá-la mais uma vez, a Associação de Moradores que foram constituídas nesse final de semana lá, o presidente Ivan, e a gente sabe, às vezes, da dificuldade, a questão do transporte, a questão da saúde, educação, mas a gente sabe também que o poder público, através do prefeito Miguel Haddad, tem feito ações no sentido de absorver essas demandas, e é uma necessidade. Então, que realmente o poder público saia à frente dessas necessidades que existirão. Estamos lá passando, inclusive, pela reforma
da unidade de saúde lá do Morada das Vinhas, inclusive já para atender essa demanda. Hoje nós estamos com mais de 25 mil inscritos numa unidade básica, o vereador Julião, que me escuta atentamente. Então, a gente vê a demanda, então, com essa implantação aí, provavelmente no terceiro turno, e o atendimento odontológico, até prevendo esses novos atendimentos, a necessidade. E um clamo da região lá, principalmente a questão de uma área de lazer, né, um ginásio de esportes que possa atender toda aquela região. Então, sem estender mais, parabenizar o prefeito, sim, por essas ações, mas uma preocupação que deixa esse vereador em relação à infraestrutura para absorver mais aí 250 moradias, em torno aí, nada, de mais de 1.000 habitantes, com certeza, para aquela região. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, senhor vereador Marcelo Gastaldo. Continua em discussão o projeto de lei 10.364, de 2009, de iniciativa do senhor prefeito municipal. Palavra concedida ao vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.364, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a lei 6.822/07 para modificar condições de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos, situado no bairro Corrupira, em Gordadouro. Sobre o projeto de lei desta natureza, senhoras e senhores, eu acho que está mesmo no momento de verificarmos junto com o governo. Pode ser que nós temos área aqui do governo estadual, do governo federal em nosso município. Que nós sabemos que eu acho que com o programa dessa natureza vindo do governo federal, eu acredito que tem de fazer o máximo para que nós possamos eliminarmos principalmente os núcleos de submoradias, como falou o presidente aqui nesse instante. Porque esses núcleos de submoradias, quando é tirado algumas famílias, como foi para o conjunto habitacional Novo Horizonte, conjunto habitacional Vista Alegre, hoje, se você contar quantas famílias existem lá nos conjuntos habitacionais, elas retornaram para seus lugares de origem. Quer dizer, então é isso que precisa ser também feito de uma forma que a população, se ela vive ali naquele lugar, convive ali, e ali então formou os seus familiares. Agora, como ela deixa seus familiares ali, filhos, netos, e vai para um lugar distante? Então isso aqui precisa também entrar dentro desse planejamento. Porque senão eles retornam como retornaram da Morada das Vinhas. Hoje foram para o São Camilo, estão morando lá, Vista Alegre, Novo Horizonte, porque sabemos que hoje as dificuldades nesses locais precisa de ter uma estrutura, começando de áreas comerciais, né? Áreas comerciais, áreas de lazer, educacional, enfim, todos esses itens. E eu acredito que está no momento de fazer com que essa população que vive em núcleo de submoradias, que hoje está em torno quase de mais 10 mil pessoas, né? E cada um está solicitando a saída daquele local, porque aquele local não oferece segurança, não oferece nada à população que realmente moram. Não tem área de lazer. O Correios não pode entregar suas correspondências, né? Contas de luz que chegam atrasadas e quando chegam, contas de água, enfim, telefones. Então está no momento do prefeito fazer uma avaliação, estudar muito bem o que pode ser feito para que nós possamos, dentro desse projeto do governo federal, ter uma solução, como foi falado aqui,
do hospital psiquiátrico. Presidente, vereador Marcelo Gastal, da situação daquele local, né? Aquilo virou uma situação que não tem mais condições, né? Chove lá dentro, é um lugar perigoso, e a gente sabe que está no momento de aproveitar esse projeto de lei e o prefeito investir nesse povo, ou fazer um loteamento popular. Esse loteamento popular, destinar de cada núcleo de submoradias, por exemplo, Santa Gertrudes tem 100 famílias, que faça para 100 famílias. No Balsam, no hospital psiquiátrico, tem 100, faça um local para 100 famílias. Desativa aquele local, em seguida, se for verificado a possibilidade depois de nós acertarmos com o proprietário, que está como via judicial, aí sim, ali pode ser construído novamente para retirarmos de outro lugar e colocarmos ali. Esse é o meu ponto de vista. Então, senhor presidente, senhores vereadores, agora é o momento desta luta. Eu sei que é difícil até para o prefeito, porque hoje é uma luta referente a áreas em nossa cidade. Mas, com certeza, senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado pela palavra, senhor vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei 10.364 do senhor prefeito municipal Miguel Haddad. Em discussão, solicito aos senhores vereadores que estão na casa, em votação o projeto. Podemos, então, proclamar o resultado com 13 votos a favor, nenhum voto contrário, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto. Nós precisamos passar agora à votação consecutiva da emenda aditiva, que foi objeto de discussão hoje nesta casa, bem como melhor dizendo, da mensagem aditiva e da emenda número 1. Está em discussão a mensagem aditiva. Em votação, está em votação a mensagem aditiva. Votada a mensagem aditiva com 13 votos a favor, 2 vereadores ausentes e essa presidência não vota, está aprovada a mensagem aditiva. Está em votação a emenda número 1. Mais uma vez, com o mesmo resultado, a emenda está aprovada. 13 votos a favor, 2 vereadores ausentes e esta presidência não vota. Então, portanto, na sua íntegra, está aprovado o projeto de lei 10.364 do senhor prefeito municipal. Havendo ainda mais um item na pauta do dia, está em discussão a moção número 46 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, de apelo à Câmara dos Deputados para aprovação do substitutivo 1 da deputada Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, ao projeto de lei 65/07, que fixa prazo de 90 dias para corte de água, luz, telefone e gás canalizado, caso as contas não sejam pagas. Está em discussão. Com a palavra o autor da moção, o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e o público aqui presentes, nós temos aqui a moção número 46/2009, da autoria do vereador Zé Dias, em apelo à Câmara dos Deputados por aprovação do substitutivo 1 da deputada federal Vanessa Graziotin, PCdoB
E o projeto de lei 65/07, que fixa o prazo de 90 dias para o corte de água, luz, telefone e gás canalizado, caso as contas não sejam pagas. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que esse projeto que está tramitando, e a gente sabe que as condições hoje da população não está fácil. Muitas vezes, a pessoa está desempregada. Outras, pessoas aposentadas, que recebem seus 400 e poucos reais, né, para efetuar o pagamento, não só da conta de luz, conta de água, telefone, os medicamentos, uma série de coisas que tem para se virar dentro daquele orçamento de 400 reais. Eu achei interessante a proposta. Então, portanto, eu apoio a proposta da deputada federal Vanessa, que fixa o prazo de 90 dias para o corte de água e luz, telefone e gás encanado. E o prazo de 90 dias que foi aprovado está previsto no projeto de lei 65/07, da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB também. Essa proposta diz respeito apenas às contas de água e luz, mas foi ampliada pela relatora. Medida justa. A dilatação de prazo é uma medida justa para não irá penalizar outros usuários. Ao mesmo tempo em que permitirá ao usuário inadimplente um prazo maior para a sua recuperação financeira, evitará o abuso de usuários mal intencionados, afirma a relatora. Muitas vezes, no caso da suspensão da prestação de serviços, tanto o corte quanto o restabelecimento do serviço ensejam custos, quer dizer, é o corte de início e depois a realigação do mesmo, que normalmente são repassados para o consumidor. Ou seja, o consumidor é principalmente o consumidor mais carente e duplamente penalizado, primeiro com a suspensão, depois com mais as despesas, além do constrangimento ao qual é submetido. Desta forma, vimos essa iniciativa com bons olhos. E eu digo que está na hora mesmo, porque nós sabemos de muitas pessoas que elas não efetuam seus pagamentos, não por motivo de passou 30 dias com iluminação total, o gás, enfim, a luz, o telefone, né? Mas não é que a pessoa está mal intencionada a não pagar para investir em outro lugar ou em outra coisa que seja. A situação está complicada, e eu acho que então tem de mesmo, senhor presidente, é uma forma de colocar respeito à população, aquela população carente, aquela população que vive de salário mínimo, que mora em núcleo de submoradias, em bairros de periferias, hoje passando uma situação tão difícil como passam. Então, portanto, eu defendo a moção, defendo a deputada, para que nós possamos, que essas empresas que ganham tudo, tem hora que talvez não vejam ou não olham as necessidades de cada um. Por que não implanta dentro de cada empresa um serviço social para que pudéssemos ir lá e ver as condições, se pagou porque não quis ou se não pagou por abuso? Então eu sou compatível a essa moção, eu sou a favor da moção e com certeza os nobres companheiros aqui também estarão à disposição para ter seu voto favorável à moção. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão a moção de número 46 de 2009, de apelo à Câmara dos Deputados, por iniciativa do vereador Zé Dias. Não havendo mais interessados na discussão, está em votação.
Falta um voto. Pois bem, podemos proclamar o resultado. Com 8 votos favoráveis, esta presidência regimentalmente não vota, e os 7 vereadores ausentes, está aprovada a moção do vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhores vereadores, não havendo requerimentos de alçada do plenário, vamos passar diretamente ao grande expediente. Eu solicito dos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Você vai falar, senhor? Você... Senhores vereadores, com um total de 8 vereadores presentes, declaro aberto, né, passamos ao grande expediente, o primeiro vereador inscrito, o vereador Durval Orlato. Os demais desistiram, senhor vereador. É registrado só a presença em plenário, né? Tá bom, né? Tá bem. Não, esse é só registrar a presença. Não, mas no caso a presença ele pode registrar. Você tem que registrar a sua presença. Okay. Corrigindo então, senhores, são 9 vereadores presentes. Muito bem, então, é sua palavra, presidente. Tem a palavra o vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, um dos motivos que eu ocupo a tribuna é até com relação a uma questão de ordem que já fiz a presidência dessa casa, relativo às informações do secretário municipal de Educação no que diz respeito às creches do nosso município. Foi passado diversas informações aí para o Ministério Público, que tem um processo por conta da falta de creches no município, mais de 1000 liminares pedindo vagas em creche, e esta Casa de Leis não recebeu informação alguma. Eu não sei por quais motivos o secretário não compareceu numa data solicitada por ele próprio à comissão da criança, não enviou esses dados, e eu temo que até o dia 11, quando está convocado para sua presença em plenário, ele já faça o termo de ajuste e conduta com o Ministério Público. O que eu vou lamentar. Lamentar e criticar, inclusive, o Ministério Público, que sequer tenha chamado esta casa, ouvido a comissão desta Câmara com relação a esse problema. Porque se é um termo de ajuste, não basta fazer só com o Executivo. O Legislativo tem uma participação ativa nessa questão e gostaríamos de ser ouvidos, gostaríamos de ser incluídos nessas conversações para ajustar o que é que a Prefeitura vai fazer com relação à falta de vagas em creche. Essa questão é fundamental para que nós possamos ter a melhor decisão para as nossas crianças. Aliás, já foi bastante dito, mas gostaria de lamentar no dia de hoje, que a maioria dos vereadores da Câmara, né, a exceção desse vereador que era o autor do projeto, da vereadora Marilena, que estava chegando de viagem, eu vi um projeto de lei que poderia regulamentar a questão do transporte gratuito para as crianças mais carentes do município, que moram longe de creche para a escola, ser rejeitado. Um projeto que era legal, constitucional, e aí nós vimos uma situação ruim, porque essa casa poderia contribuir para a regulamentação dessa situação, ou deixar que isso ocorresse ao invés
de chegar no Ministério Público e no Judiciário novamente, diversas mães pedindo aí o direito ao transporte coletivo, né, porque é garantido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, leis federais, que nós podíamos ter regulado aqui no município. A Câmara hoje, ao rejeitar o meu projeto de lei, perdeu uma grande oportunidade de dar esse direito a essas crianças mais pobres, mais carentes, indo na contramão, inclusive, do que muitas agentes de pastoral, lideranças comunitárias, trouxeram de demanda com relação a essa carência de transporte de 0 a 6 anos de idade. Em detrimento, inclusive, também, de uma necessidade que é a lei federal. Erroneamente, no meu entender, o Sindicato dos Transportadores Escolares compareceu aqui pedindo a rejeição do projeto, embora tivesse concordado no passado, quando visitou essa casa há quase um mês, de que crianças de 0 a 6 anos eles não tinham muito problema com o transporte. E hoje vem aí ofertando um número de que 400 famílias perderiam emprego. 400 é a totalidade de transportador escolar. Tirando escola particular, tirando quem transporta de 1ª a 8ª série, ia sobrar quantos, né, para de 0 a 6 anos de idade? Ainda que eles poderiam oferecer esses serviços para o município, e não se prepararam para isso. Mas um outro assunto, até para finalizar nesse último minuto, também é relativo ao projeto lá viário da Ponte São João, né? Se é túnel, se é viaduto, se é proposta alternativa, se é aquela original, enfim. A Prefeitura tem insistido no projeto original e o que me espanta é que não retornou para a comunidade, promete para alguns moradores que vão morar num local ali próximo, que era destinado para outro fim, eu não sei se aquele terreno comporta o abrigo de casas, né? Porque precisa ver na Prefeitura como é que está aquele lote, aquela área. A desapropriação vai custar muito caro e não passou por essa casa a aprovação de nada disso. A Prefeitura vai gastar milhões desapropriando casas, desalojando pessoas, tem impacto de vizinhança nisso, e não vem para casa, não vem para esta casa a discussão de que nós precisamos rever esse projeto viário, e nem pedir autorização para deslocamento de residência, para pagamento de indenização. Eu acho isso lamentável, e estão contratando uma empresa, saiu edital aí, estão contratando empresa e nós nem votamos ainda. Então, é o sentimento que a Câmara pode virar cartório, né? É garantido que aqui vai aprovar o que o prefeito manda, não vai ter discussão, então já vão contratando a empresa. Eu só queria fazer essa alerta e encerrar a minha fala agradecendo a presença de todos da Pastoral da Criança, das pessoas que vieram hoje aqui nos debates, nessa sessão, ao presidente em exercício no momento, Fernando Bardi, e aos demais vereadores que me acompanham. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, vereador Durval Olato. Continuamos, então, no grande expediente. O próximo vereador inscrito, vereador José Dias. Tem a palavra o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presentes nesta tarde. E quero aqui, senhor presidente, falar um pouco daquilo que nós conquistamos na Federação Paulista de Futebol, São Paulo. O presidente mesmo sabe que é uma luta muito grande, senhor presidente, com o campeonato amador da nossa cidade. E nós verificamos que são vários times, várias categorias, né? E hoje, o que aconteceu? Dentro de uma conversa, um diálogo com o presidente da Federação Paulista de Futebol, nós conquistamos aí uma forma de negociar um atrasado com a Liga Jundiaense da nossa cidade, que tem até o nobre companheiro Toninho. E foi feito isso daí, acho que uma grande honra para nós, dividido em parcelas, 5 parcelas de R$ 900.
São parcelas, a primeira já foi acertada agora no mês de agosto, e as demais entre setembro, outubro, novembro e dezembro. Era uma dívida, mais ou menos, aproximadamente R$ 11.500, dentro desses 10 anos, de 1999 a 2009, a julho de 2009, porque a partir de agosto nós estamos colocando as coisas em ordens. Isso para nós, hoje, uma refiliação, para nós foi importante. Por quê? Deu essa oportunidade para que nós possamos levar a conhecimento esse benefício à população e o esporte da nossa cidade. Porque hoje uma filiação, senhor presidente, está em torno de quase R$ 11.000. Então é impossível tirar R$ 11.000 para nós buscarmos algo que realmente é de interesse da sociedade, mas a negociação dentro daquilo que nós fizemos com a refiliação foi um ponto final e a gente está cumprindo com a diretoria, né, e com algumas reuniões feitas em São Paulo, na Federação Paulista. Isso daí, para o ano que vem, com certeza, trará para nós aí alguns benefícios para que nós possamos ter, até mesmo inserido na programação de uma emissora de televisão, os nossos jogos. Por que não? Todas as cidades, a maioria aí, nós temos aí um exemplo, Rede Vida de televisão, que faz a cobertura no estado de São Paulo. Então, portanto, essa forma de organizar, isso daí para nós vai trazer grande benefício, não só de interesse de um ou dois, mas sim da comunidade, da população jundiaense, porque o esporte é vida. E, com certeza, aquilo que é bom para mim é bom para todos. Então, senhor presidente, Bardi é uma pessoa que a gente vê que é entusiasmado com o futebol, né, todos os domingos, acompanhando, né, o time, dando ali, orientando, procurando fazer o máximo, sempre conquistando uma vitória daqui, um empate dali, até talvez uma derrota, mas está sempre à frente dos jogadores para que possa ser feita uma campanha brilhantíssima dentro desse percurso que nós temos, que é o campeonato, né, que é o início e o final. Eu parabenizo Vossa Excelência, uma pessoa que a gente vê que tem um grande interesse e luta para os seus objetivos, que é dar aqueles jogadores uma estrutura e, com certeza, confiança daquilo que realmente eles produzem dentro de campo. Então, eu quero aqui agradecer a todos aqui da cidade de Jundiaí, quero agradecer o nosso companheiro Vaz, da Rádio Cidade 730, no qual eu falei com ele ontem, referente a esse assunto da Federação Paulista de Futebol, e para nós é um orgulho muito grande. E, com certeza, com todas as pessoas envolvidas, seremos aí uns vencedores. E eu, portanto, faço parte dessa conquista e desse projeto que realmente vem dar à sociedade uma tranquilidade para que nós possamos representar a nossa cidade em outros, talvez até em outros estados mesmo, em outra cidade do estado de São Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui também falar um pouco. Já terminou meu tempo, né, terminou, presidente? Vereador. Mas eu agradeço aqui nesse momento, esses minutos, eu quero agradecer a toda a equipe de assessoria, quero agradecer a todos e todas as funcionárias desta casa e também os vereadores, no qual a gente tem um grande trabalho em conjunto de cada um deles, cada um tem um raciocínio, uma linha de trabalho e nós respeitamos. Então, portanto, eu quero agradecer aqui a Deus por mais essa oportunidade e essa sessão que transcorreu assim numa tranquilidade, numa paz, tudo aquilo foi resolvido dentro do melhor possível. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Sadias. Obrigado pelas palavras, vereador. Vossa Excelência tem razão com relação ao nosso desdobramento em defesa do esporte amador de Jundiaí. Não é fácil manter funcionando um campeonato, em especial um time. Então, está de parabéns para o vereador pela sua iniciativa. Obrigado pelas palavras. Próxima vereadora inscrita no grande expediente, a vereadora Ana Tonelli. Dispenso o uso, vereador. Presidente. Ok, vereadora. Portanto, senhoras e senhores, não havendo mais vereadores inscritos para o grande expediente,
vamos solicitar, né, dos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Senhoras e senhores, com 4 vereadores ausentes, 4 vereadores presentes e 12 vereadores ausentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.